E aí, pessoal? Belezinha? Professor Sidley Oliveira na área. Então, vamos lá a mais uma aula de língua portuguesa. Beleza? Vamos começar então vendo os exercícios que foram para casa na última aula? Então, dá uma olhadinha lá. Você conhece as palavras terminadas em M? Liste seu caderno e escreva no plural, o plural delas. Treine o seu plural dessas palavras no seu caderno e faça um desenho para cada uma delas, um bombom, um trem, uma nuvem, uma folhagem, um jardim. Então, na aula passada, nós demos uma olhadinha nas palavras, no plural das palavras finalizadas em M. Então, primeiro, o que é um plural? Antes de ser um plural, o que é um substantivo? Então, como o professor falou na aula passada bem rapidinho, substantivo é a classe gramatical responsável por nomear as coisas, certo? Então, a televisão, o quadro, o professor, a mesa, Então, tudo que a gente tem nome, tudo que tem nome é um substantivo. E o substantivo ele pode variar em gênero, em número, e em grau. Então, o que importa para a gente agora? Número e gênero. Então, os substantivos eles podem estar no singular e no plural. Singular, quando nós só temos um, e plural, quando nós temos dois ou mais, certo? Então, a partir do momento que nós temos dois ou mais, isso passou para o plural. Algumas palavras mudam a sua forma, mudam o seu radical quando a gente está fazendo essa abordagem. O que é um radical? Lembra que o professor falou? O radical não é o cara que pula de paraquedas sem paraquedas. Uhul! Isso daí é mais do que radical, é loucura isso. Mas, o radical é a parte da palavra que nunca muda, certo? Então a gente falou, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Esse cante da palavra cantar, vai ser o radical, vai ser a parte que nunca vai mudar. O que vai mudar? Vai mudar o final dela. No substantivo nós temos a mesma coisa na formação de palavra. Então, a partir da formação das palavras, a gente consegue fazer essa base, certo? Então, a gente viu lá que as palavras finalizadas em letra M, para que nós jogássemos elas no plural, a gente precisava fazer uma substituição. Vocês lembram qual é a substituição? Quem lembra qual é a substituição? Excelente! Temos que substituir a letra M por NH. Excelente resposta. Eu não daria uma resposta melhor, certo? Então vamos lá. Nós temos a palavra bombom. Sou uma pessoa que gosta de bombom. Dá para reparar, Dá para reparar, até parece que a minha barriga é um bombom, certo? Então vamos lá. A palavra bombom. Se eu jogar ela para o plural, vai ficar bons, certo? A palavra trem vai ficar trens. A palavra nuvem, nuvens. Folhagem, folhagens. E a palavra jardim, jardins. Então, qual é a parte dessa palavra aqui que a gente viu? Se você olhar aqui, pode ver, M, 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 M. De novo, a gente vai ter a mesma substituição. Então, NS, 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 NS. Certo? Palavra com M, a gente faz a substituição por NS. Certo? Todas elas, professor, substantivos com M, palavras com M, plural dele vai ser com NS. Tranquilinho? Então, vamos dar continuidade aqui. No capítulo 1, você aprendeu sobre o gênero relatório de observação e pesquisa. Você consegue explicar qual é o objetivo desse texto? Escreva no seu caderno e depois comente com o adulto que está com você, certo? Então vamos lá. Rapidão aí. Pausa e faz. Excelente. Então vamos lá, gente. Relatório de observação e pesquisa. O que é uma pesquisa?
Uma pesquisa é quando nós vamos atrás de algumas informações, certo? Então vamos lá. Eu gosto de lasanha. Adoro lasanha, certo? Quero aprender a fazer uma lasanha. Então eu sei que numa lasanha vai massa de lasanha, vai carne moída, e vai queijo e vai presunto. Eu nunca fiz uma lasanha na minha vida, tirando de micro-ondas não conta. Mas eu nunca fiz uma lasanha na minha vida. Então eu vou lá, eu compro tudo isso, jogo numa panela, ponho no fogo e vai brotar uma lasanha do átomo do ar? Não é assim que vai acontecer. Eu tenho que pesquisar, ver como é que isso vai funcionar, certo? Então eu vou lá, pego a receita, né, vou no meu celular, vou no Google, pergunto para minha mãe, pergunto para minha avó, elas vão lá, o que elas vão fazer? Elas vão me ensinar, a partir da minha pesquisa eu vou ver. Como que eu sabia que a lasanha ia tudo isso? Por observação. Eu já vi alguma lasanha ser feita, então a partir dessa lasanha sendo feita eu sabia o que ela ia, que ela precisa ir no forno. Então eu fiz uma pesquisa. Agora eu simplesmente preciso saber como essa pesquisa vai funcionar, certo? Então eu vou lá, começo a fazer tudo certinho, né? Eu sei que eu tenho que fazer a carne temperada na temperatura tal. Para temperar eu tenho que fazer tantas gramas de carne com tantas gramas de sal, né? E tantos ml de óleo por tantos minutos. Vejam que não é simplesmente jogar na panela. A gente precisa fazer uma pesquisa e uma observação, né, também se faz necessária para ver como é que funciona. Quando a gente não tem conhecimento sobre algo, é muito difícil a gente conseguir fazer a primeira vez sozinho. Por isso que a gente vai fazer no exercício. Então vamos lá. Sabe uma coisa que é pesquisa e observação? O que você está fazendo agora. Essa aula, o que você está fazendo, é uma pesquisa e uma observação. Você está observando como eu estou explicando o conteúdo e a sua pesquisa é justamente para que você possa fazer os exercícios que você tem ali. Viu como está no nosso dia a dia? É simples para a gente quando a gente precisa organizar as coisas. Então, vamos pegar aqui, certo? Vamos voltar à ideia da minha lasanha. Minha lasanha ficou pronta. A partir da sua observação, eu posso meter a mão no forno lá e pegar um pedaço dela e comer? Não. Por quê? Porque a partir da nossa observação, a gente já sabe que ela vai estar quente. Se eu for lá e colocar a mão nela enquanto ela ainda está no forno, eu vou queimar minha mão, eu vou queimar minha boca, eu vou estragar a lasanha. Isso não é bacana. A gente acaba, né, tendo um problema gerado ali. A gente precisa administrar isso para que isso vá melhor. Então, né, relatório de observação e pesquisa. Se você fosse o cientista, o que você gostaria de pesquisar? O professor vai dar um exemplo para vocês. Se eu fosse um cientista, eu gostaria de pesquisar o universo, né? Gostaria de ser um astrônomo, não confundir com astrólogo. Astrólogo é outra coisa. Gostaria de ser um astrônomo, estudar, né, os astros. Ah, professor, que astros? A Katy Perry? Não esse tipo de astro, gente. Eu queria observar as estrelas, os planetas, a movimentação. Para quê? A partir daí você consegue ver uma série de coisas, você consegue ler o universo, né? É um exemplo de coisa que a gente pode pesquisar. O que vocês poderiam pesquisar? A área da saúde, né, que está em alta aí agora. Vocês poderiam pesquisar a área econômica. São várias coisas que a gente tem, certo? Então, vamos lá. Você também aprendeu as frases podem ser classificadas de acordo com a função expressiva, o que elas expressam. Quais são os tipos de frase e o que elas comunicam? Escreva em seu caderno e dê exemplos. E siga o exemplo a seguir. Então vamos lá, gente. A frase declarativa, né, informam ou constam algo afirmativo ou negativo. A professora sempre nos ajuda a fazer a lição. Então, você está declarando as coisas, certo? Vamos ter também, né, as frases, né, exclamativas, onde nós vamos estar exclamando coisas, né?
O que é uma frase exclamativa? Quando você fala, meu Deus, pare de conversar. Você está exclamando alguma coisa. Vamos ter as frases também, as interrogativas. O que é uma frase interrogativa? A frase interrogativa é quando você chega e faz uma pergunta, né? Por que você vai embora? É uma frase interrogativa. Tranquilão? E vamos ter também, né? Faça um esquema no seu caderno com os tipos de porquês que você aprendeu no capítulo 1. Né? Então, por exemplo, porquê usado para formular perguntas, né? Por que a minhoca cava buracos na terra? Então, o porquê separado em sem acento, ele é usado para perguntas, no início de pergunta. Então, dá uma olhadinha aqui. O professor colocou uma tabelinha aqui para vocês com cada um dos tipos de porquês, certo? E colocou aqui também, né, um exemplo de cada um. Então, o primeiro porquê, usado sempre no final de pergunta. Você comprou mais balas? Por quê? Então, porquê separado e com acento no final das perguntas. 2. Porquê usado sempre depois de artigo, né, que vai ser o motivo, certo? O que é o artigo? O, a, os, as, um, uma, uns, umas. Artigo é uma classe gramatical. É a palavra que vem antes do substantivo. Beleza? Então, né, queria saber o porquê você foi embora sem falar comigo. Então, olha lá. Queria saber o porquê, queria saber o motivo. Eu posso fazer uma substituição. Vejo que não perde o sentido. Né? 3. Porquê junto, sem acento, usado para resposta e explicação. Comprei porque eu queria muito, né? E né, ali depois usado no início de pergunta e pergunta indireta. Por que você não foi à escola hoje? Certo? Então, temos aqui já, né, os 4 tipos de porquês, né? E o conteúdo da nossa próxima aula daí. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima!